Já na fase de anáfase, vocês percebem que, como na fase anterior, essas fibras aqui, olha, se ligaram ao centrômero, que é essa região aqui do meio, né? E elas vão agora se encurtar e vão separar as cromátides irmãs. Elas vão ser puxadas, migradas, né, para polos distintos da célula, justamente aqui por conta do encurtamento dessas fibras, né? Então, vai ocorrer aí a separação das cromátides irmãs. E nesse último período aqui da mitose, que é chamado de telófase, vai ocorrer basicamente o contrário do que ocorreu lá na prófase, ou seja, aqui na prófase os cromossomos, né, a cromatina estava se condensando e virando cromossomo. Aqui vai acontecer o processo inverso, ou seja, o cromossomo ele vai se descondensar para poder ficar ativo, porque quando ele está em fase condensado ele está inativo, né? Ou seja, ele está mesmo só para a divisão celular, para evitar que esse processo ocorra algum tipo de degeneração. O que vai acontecer com essas fibras do fuso? Elas vão, lembra que aqui ela já começa a encurtar, então vai chegar um ponto que ela vai desaparecer. O que vai acontecer com o envelope nuclear? Aqui você percebe que nem tem envelope nuclear, mas aqui na telófase o envelope nuclear começa a reaparecer. O nucleolo que tinha desaparecido aqui já na prófase, o nucleolo ele reaparece aqui na telófase e vai ter início a citocinese. O que é essa citocinese? Essa citocinese é justamente quando vai haver a separação em duas células filhas, né? E essas células filhas, durante a mitose, quando se forma duas células filhas, ela vai ter o mesmo número de cromossomo da célula mãe, ou seja, da célula que a originou. Ainda falando nesse processo da citocinese, ela pode ocorrer de maneira distintas em célula animal e célula vegetal. Veja só como que ocorre a citocinese na célula animal. Ela ocorre o estrangulamento da célula, né, a partir da superfície, ou seja, de fora para dentro. E na célula vegetal, essa separação, ou seja, essa citocinese, ela vai acontecer de dentro, né, para fora, do interior para a superfície. Então, por isso, quando essa citocinese ocorre da superfície para dentro, eu vou dizer que esse processo é citocinese centrípeta, e aqui, como ocorre nas células vegetais, eu vou chamar de citocinese centrífuga. Então, existe essa diferença da citocinese ocorrendo se for em célula animal ou se for em célula vegetal. O controle do ciclo celular. Bem, gente, a célula, ela tem mecanismos que regulam o funcionamento do ciclo celular e garantem que suas fases ocorram no momento apropriado. Por exemplo, a fase M, que é a fase da multiplicação celular em si, ela não pode ser iniciada antes que o DNA seja duplicado. E essa duplicação vai ocorrer em que fase? Na fase S da intéfase, né? Então, por quê? Que isso tem que acontecer? As células formadas apresentariam problemas se não houvesse essa duplicação do DNA. As células formadas apresentariam problemas na quantidade de cromossomos. Então, para manter o número de cromossomos, tem que haver essa duplicação na fase S da intéfase. E se houver problema, a célula se torna inviável.